E aí, tudo certo? Já pensou na possibilidade de usar todo o poder da inteligência artificial sem precisar de internet, com tudo guardado, seguro e privado? Pois é, nessa análise de hoje a gente vai ver o passo a passo de como rodar modelos de IA super avançados direto no nosso próprio computador. E essa frase aí resume tudo. Não se trata mais de um nicho. Isso deixou de ser coisa de especialista, sabe? Para ter uma noção, ferramentas como o Olama, que facilitam muito essa vida, já explodiram no GitHub, passando de 100 mil estrelas. É um sinal claríssimo de que essa onda de rodar IA em casa, bom, ela veio para ficar. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser bem direto. Primeiro, vamos entender por que isso é uma verdadeira revolução. Depois, qual é a peça mais importante do hardware para isso. Aí a gente passa para as configurações ideais, as ferramentas que precisa conhecer e, por fim, vamos botar o pé no chão e ver o que dá para esperar de verdade da IA rodando na nossa máquina. Vamos começar pelo começo, né? Com tanta opção de IA na nuvem, por que alguém ia querer ter todo esse trabalho de instalar e rodar as coisas localmente? Olha, as razões são muito boas. A primeira e talvez a principal é privacidade. É total. Os dados nunca jamais saem do computador. Segundo, o custo. Pensa bem, em vez de pagar uma assinatura todo mês, o investimento é num hardware. Para quem usa muito ou para equipes, a economia é gigante. E por último, vem a liberdade. Funciona offline, não tem limite de uso, não tem serviço que cai, o controle é todo nosso. Ok, mas qual é a peça mais importante para isso tudo rodar liso? E aqui vai um alerta. Provavelmente não é o que a maioria pensa. Não é o processador, a CPU, e nem a memória RAM comum. O grande segredo aqui é a VRAM, a memória da placa de vídeo. Pensa nela como se fosse a mesa de trabalho da IA. O modelo de inteligência artificial precisa caber inteirinho ali. Se não couber, o computador tem que apelar para a memória RAM normal, que é bem mais lenta para esse tipo de tarefa. E o resultado é drástico. A velocidade de resposta despenca, cai de, dezenas de palavras por segundo para umas 2, 3. É uma diferença brutal. E antes da gente continuar, uma dica que vale ouro. Dá uma olhada no site canrun.ai. É sério, não precisa instalar nada. Ele só usa o navegador para analisar o hardware e diz na hora quais modelos de IA a máquina consegue rodar. É o ponto de partida perfeito. Beleza, já entendemos que a VRAM é a rainha do jogo. Agora vamos ver como isso se traduz na prática, desde um laptop mais comum até um desktop mais parrudo preparado para isso. Num laptop padrão, sem placa de vídeo dedicada, o foco vai ser em modelos menores. Coisa de 3 a 7 bilhões de parâmetros, que é basicamente uma medida do tamanho do cérebro do modelo. Modelos como o 5.4 Mini ou Mistral 7B são ótimos exemplos. A velocidade não vai ser incrível, mas já dá para fazer muita coisa, como resumir textos. Agora, num desktop com uma GPU boa, tipo uma RTX 3060 de 12 GB, a história é outra. Aí já dá para rodar modelos como o Llama 3.3 8B ou o novo Gemma 4 12B com uma velocidade e uma fluidez impressionantes. Para quem quer ir mais fundo, claro, existem opções mais potentes. Os Macs com chips M da Apple, por exemplo, têm uma arquitetura de memória unificada que é uma vantagem enorme, porque permite usar toda a RAM do sistema para os modelos. Se a ideia é montar um PC só para isso, uma RTX 4060 Ti com 16 GB de VRAM é um excelente começo. E para times pequenos já existem ferramentas como VLM que ajudam a gerenciar várias pessoas usando o mesmo modelo ao mesmo tempo. Certo, a parte do hardware está entendida. Mas e o software? Como é que a gente baixa e, de fato, conversa com esses modelos? Vamos dar uma olhada nas ferramentas. Basicamente, temos 3 grandes nomes no mercado. O LM Studio é perfeito para quem está começando, tem uma interface gráfica, tudo bonitinho. O Olama é o favorito dos desenvolvedores, funciona direto pelo terminal. E aí temos o Anything LLM, que se destaca por ser uma solução super completa, fácil de instalar e com um foco gigante em privacidade e em conversar com os nossos próprios documentos. Ele meio que serve para todo mundo. A filosofia do Anything LLM é justamente essa. Simplicidade e privacidade acima de tudo. A instalação é com um clique, roda em qualquer sistema operacional, não precisa criar conta, fazer login, nada. Tudo acontece localmente. E o mais legal é que ele foi feito para a gente poder usar qualquer modelo de IA para conversar com qualquer tipo de documento, garantindo sempre que a informação não saia da máquina. Chegando na nossa última parte, é muito importante alinhar as expectativas. O que a IA local já faz muito bem hoje e onde ela ainda precisa evoluir um pouco. A gente precisa ser realista. Para a grande maioria das tarefas do dia a dia, os modelos locais são fantásticos. Mas, para aqueles raciocínios super complexos, os modelos de ponta que rodam na nuvem, como um GPT-4o, ainda estão um passo à frente. A velocidade da resposta, como a gente viu, depende totalmente do hardware. E tem outro ponto.
As atualizações não são automáticas. É um processo manual, de ir lá, ver se saiu versão nova e baixar. Mas a mensagem principal que fica é a seguinte: começar é bem mais fácil do que parece. O caminho é simples. Primeiro, verifica o hardware. Depois, baixe uma ferramenta, como o Anything LLM. Escolhe um modelo de tamanho médio, um de 7 bilhões de parâmetros, por exemplo, costuma ter um ótimo equilíbrio. E pronto! É só começar a usar, a experimentar. É o melhor jeito de descobrir todo o potencial disso. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. À medida que esses modelos que rodam localmente ficam cada vez mais e mais potentes, será que a gente está caminhando para um futuro com menos dependência daquelas gigantes de tecnologia e suas nuvens? É algo para se pensar. Valeu pela companhia nessa análise.